E se todos os personagens de Squid Game não fossem jogados nesses jogos mortais, mas sim no apocalipse zumbi? Hoje vamos descobrir quem sobrevive no nosso próprio Squid Game de mortos-vivos. Primeiramente vamos conhecer nossos competidores. São menos do que o habitual, mas duvido que muitos de vocês quisessem que nós colocássemos a mãe do Ji-hoon na mistura, certo? Seung-gi-hoon, Cho Sang-woo, Hwang In-ho, Homem do Terno, Oh Il-nam, Kang Sae-byok, Hwang Jun-ho, Ali Abdul, Ji-young, Jang Deok-soo, Jogador 278, Jogador 212, Byung-gi, Kang No-eul, Thanos, Nam-gyu, Cho Hyun-ju, Seon-nil, Kim Young-mi, Im Jong-dae, Kim Jun-hee, Kyung-sok, Park Yeon-sik, Jang Gum-ja, Jung-bae, Semi, Min-soo, Kang Dae-ho, Lee Myung-gi, Choi Woo-sok, Senior Kim, Capitão Park, os VIPs. Por fim, dada a naturalidade deste vídeo que é permitido, as limitações do jogo do povo não se aplicam aqui. Quaisquer aliados, armas e outros recursos que estiverem à sua disposição, eles poderão usar. Foi tomado pelos infectados, bloqueando o caminho para o centro da cidade. Ordem no campo. Fique longe do centro da cidade. As pontes estão bloqueadas para... Esta é uma transmissão de emergência por ordem do governo federal. Todos os cidadãos devem permanecer em casa. Não interaja com indivíduos infectados. A lei marcial está agora em vigor. O mundo está em ruínas. Quem estará pronto para se defender através do caos? Quem estará entre as primeiras vítimas do apocalipse? E quem deles estará tanto sobrevivendo quanto prosperando? A maioria do elenco de Squid Game já lidou com alguns níveis incomumente altos de perigo em sua vida, então não vemos que haverá uma tonelada de eliminações nesta rodada. Personagens que serviram no exército como Cho Hyun-ju, Kang Dae-ho e Park Jung-bae estão em posições particularmente boas aqui. Esses três tiveram algum nível de treinamento e experiência militar, o que significa que eles têm algumas das melhores habilidades de sobrevivência de todo o grupo. O mesmo pode ser dito para Jun-ho, o durão policial disfarçado que conseguiu se infiltrar nos jogos e quase os derrubou de dentro. Embora ele possa ser excessivamente confiante, como vimos através de sua associação com o Capitão Park, sua furtividade e intelecto o manteriam vivo por mais tempo do que muitos outros, e sabemos que ele faria o seu melhor para proteger as pessoas mais fracas também. Em uma nota similar, vamos falar sobre os caras com famílias para cuidar. Gi-hoon, Sae-byok e Kyung-seok todos têm pessoas em casa dependendo deles, então eles estariam dispostos a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Há também Ali Abdul, já que ele é tão confiável e inocente, e como sua família literalmente apareceu apenas uma vez por cerca de 2 minutos, é fácil esquecer que este cara é um homem adulto com uma esposa e um bebê recém-nascido. Ele tem muito pelo que viver, então ele não vai desmoronar facilmente. Falando em bebês, não podemos esquecer de Young-hee, cujo estado de gravidez significa que ela seria extra cuidadosa. Acreditamos que Myung-gi, apesar de seus muitos defeitos, faria questão de proteger seu filho ainda não nascido. Ele não é um cidadão exemplar, mas não parece ser um canalha completo. Finalmente, vamos falar sobre os personagens com maneiras mais não convencionais, também conhecidas como ilegais, de se dar bem na vida. Gangsters como Deok-soo, Woo-seok, Sr. Kim e até mesmo o Homem de Terno fazem o que for necessário apenas para receber pagamento. Imagine o quanto eles vão se esforçar mais para salvar suas próprias vidas. O homem da frente pode ser um homem doente e distorcido, mas ele é um homem doente e distorcido com uma tonelada de dinheiro e conexões. Sua natureza cuidadosa resultaria em ele ter pelo menos algum tipo de plano de contingência. Finalmente, por mais que odiemos dar a eles até mesmo um passe temporário, os VIPs estão seguros por causa de quanto dinheiro eles têm para recorrer. O político desgraçado Im Jong-dae, também conhecido como Jogador 100 na segunda temporada, não tem tanta sorte. Claro, ele se saiu bem nos jogos até agora e tem habilidades sociais decentes, mas a coisa sobre zumbis é que eles realmente não se importam com quanto dinheiro ou carisma você tem, eles só querem esses cérebros. Além disso, enquanto o jogador 100 está endividado, ele provavelmente ainda é absurdamente rico, o que significa que ele seria um alvo popular para alguns dos jogadores mais agressivos como Thanos, ou até mesmo os mais astutos e dissimulados como Sae-byok. Não podemos dizer que sentimos pena dele, já que até mesmo Thanos parece um cidadão exemplar em comparação. A próxima é Seon-nil. Uma das coisas mais importantes em um cenário apocalíptico como este é não estar sozinho. Afinal, nenhum homem ou mulher é uma ilha, e isso será a ruína de Seon-nil. Simplificando, ninguém gosta dela. Sério, muitas pessoas, incluindo eu, gostavam da outra senhora de meia-idade irritante Han Min-il, mas ninguém gosta de Seon-nil, e isso vale em dobro para os personagens da série. Ela é muito arrogante para pedir ajuda e muito desagradável para que alguém a ofereça de qualquer maneira. Nós poderíamos totalmente ver ela se unindo a Han Min-yeol quando as coisas ficaram desesperadoras, apenas para a última tropeçar nela acidentalmente. Só precisamos de um alívio cômico estranho hoje. E a última eliminação da rodada é Min-soo. Ele é tanto a eliminação mais simpática desta rodada quanto a mais previsível. O cara é um completo covarde e fará uma volta completa de 180 quantas vezes for necessário para se salvar.
Eu não odeio o Minsu, mas estou feliz que a eliminação dele significa que minha amada Rainha Sami não vai cair como da última vez. Os cidadãos são instados a procurar a área de refúgio militar designada. Por ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, todas as restrições federais e estaduais sobre o uso de armas de fogo por civis estão suspensas. Tudo bem, agora vamos entrar na parte boa. Você vai precisar de armas, habilidades de combate ou alguma combinação de ambos para sobreviver a um apocalipse em grande escala. Então, vamos dar uma olhada nas armas que os personagens usariam. Alguns personagens preferem mantê-los simples e relativamente seguro. Embora não pudessem ser mais diferentes em termos de moral e personalidade, Junho e o Homem do Terno parecem ser o tipo que preferiria usar armas simples, mas eficazes, como pistolas. Junho não mataria a menos que fosse necessário, e uma pistola leve de médio alcance é a melhor para o trabalho nesse caso. Quanto ao Homem do Terno, ele quer chegar perto o suficiente para aproveitar a carnificina, então ele não gostaria de manter distância. Outros personagens que gostariam de armas simples são aqueles que estão trabalhando para proteger suas famílias. Alisa e Baek Kyung-silk provavelmente todos têm acesso a armas de autodefesa em caso de invasão domiciliar. Kyung-silk e Ali têm espingardas apenas para emergências, e além de ser capaz de usar armas, Sae-byeok estaria preparado com uma variedade de armas de curto alcance fortes. Ela seria sábia o suficiente para se esconder sempre que possível, mas definitivamente poderíamos vê-la tendo canivetes e spray de pimenta à mão caso alguém se aproximasse demais para o conforto. Quanto a Sami, sua habilidade de se misturar à multidão e se aliar a jogadores fortes nos leva a acreditar que ela preferiria armas de longa distância, como rifles de precisão. O mesmo pode ser dito sobre Kong No-yu, que é astuto e habilidoso o suficiente para escapar da Coreia do Norte, eliminando vários soldados altamente treinados no processo. Com uma filha em casa para proteger, ela tem todos os motivos para abater o máximo de zumbis possível a uma distância segura. Isso estaria muito mais próximo de toda a descrição de trabalho de aliviar o sofrimento das pessoas que o líder deveria ter dado a ela, afinal. Alguns personagens podem se sair bem mesmo sem armamento pesado, no entanto. Joksu é ridiculamente forte fisicamente, sem dúvida ele preferiria armas mais íntimas e pessoais como facas e soco inglês, mas essas mãos são classificadas como e para todos, e são fortes o suficiente para lidar com muitos dos mortos-vivos e vivos por conta própria. Quanto ao seu capanga, o jogador 278, sua estratégia começou e terminou com a filosofia de apenas cale a boca e faça o que o cara mais forte diz. Joksu não é o tipo de cara que se importaria se seu aliado fosse deixado para trás, e como o 278 é facilmente o mais fraco dos dois, duvidamos que ele vai durar muito nessa rodada. Mas por que não falamos do próprio homem principal, Gi-hun? Como Jun-ho, ele não mataria a não ser para proteger a si mesmo e aos outros. Com experiência no uso de Glocks para autodefesa e algumas habilidades de luta bastante sólidas, ele já tem um bom conjunto de habilidades de cara. Mas então veio o final da segunda temporada. Aqui ele conseguiu pegar uma das metralhadoras dos guardas, uma alemã chamada Maschinenpistole 5, e se acostumou a usá-la bastante rápido. Desiludido com a verdadeira natureza do jogo e muito mais cuidadoso como resultado, ele definitivamente escolheria a Maschinenpistole 5 como sua arma principal, assim como seus amigos militares Hyunju, Jongbai e Dae-ho. Embora nem todos queiram usar armas, podemos definitivamente ver alguns dos personagens menos habilidosos sobrevivendo por meio de boas conexões. A Angmi sobreviveria graças à sua amizade com Hyunju, por exemplo. E enquanto Young-sik não é o competidor mais impressionante na disputa, ele definitivamente fará o que precisa para proteger sua mãe. Quanto a ela, a engenhosidade de Gyumja nos diz que ela definitivamente tem um esconderijo de espingardas para proteger a si mesma e sua família. Mesmo que a espingarda falhe, ninguém vai suspeitar que essa senhora tem uma faca escondida em seu grampo de cabelo. Nós poderíamos totalmente vê-la tendo um esconderijo de granadas de mão por aí, apenas no caso dessa instância estranhamente específica. O Capitão Park, sendo um pescador, provavelmente tem uma mira seriamente precisa, sem mencionar suas habilidades de engano e sabotagem. Nós poderíamos totalmente vê-lo tendo acesso a bestas, arpões ou até mesmo arcos e flechas para derrubar a competição. Lutadores engenhosos que podem fazer armas de qualquer coisa, como Sung-woo, também estariam a salvo nesta rodada. Embora ele definitivamente seria inteligente o suficiente para ter um rifle, Sung-woo definitivamente também manteria seu arsenal cheio de surpresas, como facas e talvez até granadas de mão. Thanos certamente parece o tipo de cara que teria algum tipo de arma ilegal por aí. Ele parece o tipo de pessoa que realmente apreciaria a carnificina que uma metralhadora completa com um cinto de munição causaria e não estaria muito preocupado com as baixas inocentes que isso poderia causar. Seu amigo Nangyu ficaria ao lado de Thanos com suas próprias armas ilegais pré-estabelecidas, provavelmente uma espingarda letal. Ele parece ser o tipo de cara que diria, não venha à escola amanhã. Então podemos vê-lo sabendo como lidar com isso. Além disso, Thanos tem as drogas, então Namgyu não vai deixá-lo tão cedo. E infelizmente para Myung-gi, a combinação de drogas e metralhadoras resultaria em Thanos conseguindo a vingança que ele tem desejado desde que foi enganado pela primeira vez.
Infelizmente, o mesmo vale para Jun-hee, a quem o aspirante a magnata do cripto estava protegendo. Não estamos 100% certos se Thanos estaria disposto a matar uma mulher grávida. Estamos apenas 80% certos. O outro cara definitivamente faria isso, no entanto. Não é o que ninguém quer ouvir agora, mas acabei de ser informado que vamos sair do ar pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Você está brincando? Isso é o melhor que eles têm. Tudo bem, então a maioria desses caras pode lutar, bom pra eles, mas o massacre não vai acabar da noite pro dia. Quais personagens estão prontos para um apocalipse como este? E quais são os mais propensos a sucumbir sob toda a pressão? Logo de cara, Byung-hee, mais conhecido como o médico desonesto da primeira temporada, é um homem que sabe como trabalhar com o que lhe é dado. Ele seria extremamente valioso como médico da equipe. Já mencionamos que Noyu seria uma ótima atiradora, mas ela também seria uma ótima escolha para qualquer missão de reconhecimento que possa surgir. Se você precisar de um guarda-costas, ela estaria entre as primeiras pessoas com quem você conversaria. Mas a primeira pessoa com quem você deveria conversar seria Shunju, cuja expertise militar e pensamento rápido a tornam uma força a ser considerada. Jong-bai é uma escolha ainda melhor, sendo um ex-fuzileiro naval. Infelizmente, seu companheiro de fuzileiros navais, Dae-ho, parece ter um pouco mais de dificuldade em manter a compostura em situações intensas. Em sua defesa, parece mais provável que ele sofra de transtorno de estresse pós-traumático, então, sem difamá-lo, só temos que dizer que ele, infelizmente, falhou em se proteger das hordas de zumbis, forçando Hyunju e Jung-bai a compensar a falta enquanto seu amigo, infelizmente, dá seu último suspiro. Ele lutou com força, mas esse trauma tragicamente lutou com mais força. Han Min-yo pode inicialmente parecer o tipo de personagem que seria facilmente eliminada nesta rodada se você não tiver olho para talento. Ela sempre tem alguns truques loucos na manga, desde usar agulhas superaquecidas para esculturas precisas, até usar suas habilidades de persuasão para matar os amantes que a desprezam. Essa carta coringa absoluta provavelmente tem todo tipo de arma louca à sua disposição. Se ela colocasse as mãos em um lança-chamas, com certeza usaria. Temos certeza de que ela poderia convencer alguns dos outros jogadores mais desesperados a se juntarem a ela, especialmente em um cenário tão intenso. Dado o ego dela, ela parece ser o tipo de pessoa que a Asami poderia manipular a uma distância segura. Oil não é tanto um pensador criativo quanto excelente em se fazer de inocente, então acreditamos que ele está seguro entre jogadores confiantes, mas de vontade forte, como Ali e Hee-hun. Quanto aos VIPs depravados, o dinheiro deles vale apenas tanto quando eles próprios são caras ricos protegidos sem muito a oferecer quando a própria sociedade está desmoronando. Mas quanto ao resto desses caras, bem, eles estiveram no jogo do polvo, isso significa que eles têm que ter algum nível de habilidade de sobrevivência. Divirtam-se todos, eu vou sair para um tipo diferente de diversão. Então certamente eles seriam capazes de se defender, mas não sozinhos. Transmissão urgente. O governo federal está convocando todos os médicos, cirurgiões, enfermeiros e civis com qualquer conhecimento médico. Suas habilidades são urgentemente necessárias. Seu país precisa de você agora. Neste ponto, tantas pessoas já morreram que os jogadores restantes estão em proximidade bastante próxima uns dos outros. Isso levanta a questão de quais deles se unirão a quem, supondo que possam encontrar um grupo para se unir. Sabendo como os personagens se deram bem no jogo do calamar, já temos uma ideia de como eles se unirão neste cenário. Vamos começar com a unidade familiar. Esta equipe é composta por personagens que querem não apenas sobreviver, mas também manter o máximo possível de outros vivos. Não é para dizer que as outras equipes são necessariamente egoístas, mas esses poucos têm muitas pessoas em suas vidas que valem a pena proteger, então eles são os mais propensos a se unir a outros que podem dizer o mesmo. A equipe unidade familiar é composta por Seong-hun, Jun-ho, Ali Abdul, Kang-se, Bio-kang No-yu e Park Hyung-seo. Em seguida, temos os defensores, esta é outra equipe altruísta focada em proteger o máximo de inocentes possível. Como resultado, não é apenas composta por jogadores particularmente fortes, mas por jogadores que não têm para onde ir. Na equipe dos defensores temos Cho Hyun-ju, Park Young-sik, sua mãe Kyung-ja, Kim Young-mi, Park Jung-bai, Byung-gi, o médico, aquele velhinho totalmente doce e inocente, Oh Il-nam e Semi. Para nossa terceira equipe, temos os personagens que estão preocupados com a sobrevivência, custe o que custar, do ponto de vista moral. Vamos chamar essa equipe de gangsters. Compondo essa equipe temos Jok-soo, Thanos, Nam-gyu, um muito relutante Cho Sung-woo, um ligeiramente menos relutante Han Min-yo, Woo Seok e Sr. Kim. Por último temos os super vilões, uma equipe de apenas 2 personagens, In-ho e Homem Terno. 2 lados diferentes do espectro da maldade se unem e formam uma das forças de defesa contra zumbis mais formidáveis em atividade. Quanto aos 2 restantes, bem, enquanto Ji-young inicialmente ficou ao lado de Sae-ok, ela foi a primeira a avistar o traiçoeiro Capitão Park tentando abater sua equipe à distância. Depois que a primeira levou um tiro pelos amigos, o último foi derrubado pelo Vingador, deixando-nos com mais 23 personagens.
transmissão de emergência. Foram relatados agressores em várias estradas e rodovias atacando sobreviventes e pegando suprimentos. É fortemente aconselhado a permanecer armado, evitar tirar e ficar em grupos. Esta rodada é exatamente o que parece. Zumbis estão dominando e com o número de infectados, as hordas são massivas. E eles têm números suficientes para invadir as bases de cada equipe. Com seus últimos espaços seguros violados, vamos ver como cada uma das equipes restantes se sai. Vamos começar com a unidade familiar. Com crianças, cônjuges e até mesmo amigos para proteger, nenhum número de zumbis vai desacelerar esse grupo. Jung-Ho é um detetive de polícia habilidoso, o que significa que ele provavelmente seria o primeiro a identificar as várias ameaças monstruosas se aproximando. Como Kang Myo-Yu conseguiu derrubar um pelotão inteiro de soldados norte-coreanos durante a deserção, sem mencionar o assassinato de seu oficial superior, sentimos que o resto da equipe ficaria realmente feliz em tê-la ao seu lado. Infelizmente, há um membro dessa equipe que não tem tanta sorte, Ali Abdul. Odiamos prejudicar nosso homem ali novamente, mas o fato simples é que ele é bom demais para não arriscar o pescoço por seus companheiros de equipe. Ele confiaria em Ji-Hoon para cuidar de sua esposa e filho se algo acontecesse com ele, e com sua força bruta, ele é definitivamente o tipo que poderia salvar Gi-Hoon de um zumbi que ele não viu chegando no último segundo. Kyung-Seo também é o tipo de cara que arriscaria sua vida para proteger os outros, confiando que sua pequena garota estaria em boas mãos. Quanto aos defensores, a experiência militar e a proficiência em armas de Hyun-Ju e Jun-Bae levariam a equipe bastante longe. Esses dois ficariam costas com costas, derrubando zumbis de ambas as direções. Enquanto isso, Gyeongja e Saemi seriam bons vigias para informar aos outros de quais direções a maioria dos zumbis estaria vindo. Finalmente, Byung estaria pronto para tratar o máximo de ferimentos não fatais que pudesse. Com 2 jogadores idosos na disputa, protegê-los seria uma prioridade máxima. Em particular, Yeon-Sik definitivamente iria para Bath para proteger sua mãe, o que nesse jogo provavelmente resultaria em um sacrifício heróico, admitidamente. Yeong-mi tem muito mais chances de se esconder do que de lutar, mas se Hyun-Ju ou Il-nam fossem alvo de um zumbi que eles não conseguissem ver, acreditamos que ela se apressaria para protegê-los da melhor maneira possível, o que, embora corajoso, pode não acabar tão bem para ela. Mas isso daria ainda mais motivação para Hyun-Ju chutar alguns traseiros de zumbis. Finalmente, poderíamos ver Saemi como a pessoa que apressa os outros para obter cuidados médicos de Yeong-gi. Infelizmente, sendo o anjo que ela é, Saemi priorizaria conseguir ajuda para eles em detrimento de sua própria segurança. Isso custaria a vida de Saemi. E Yeong-gi, determinado a cumprir seu juramento como profissional da saúde, daria sua ajuda para curar as vítimas. Embora não funcionasse para Yeong-sik ou Yeong-mi, ele conseguiria salvar outro jogador ferido, Oh Il-nam. Ótimo. Olha, ele tinha boas intenções, certo? Os gangsters são onde as coisas começam a ficar realmente interessantes nesta rodada. Como eles têm uma bússola moral menos convencional, Thanos é o tipo de cara que estaria sedento por mais poder e influência. Então, com a ajuda de Nam-gyu, poderíamos vê-lo usando um massacre como oportunidade para não apenas abater zumbis, mas para tirar o consideravelmente mais forte Jang-Soo da corrida. Claro, nem todos os que restam na equipe são tão egoístas, Sang-woo não é um bom sujeito de forma alguma, mas ele não é do tipo que prioriza o poder sobre o bem-estar próprio e dos outros. Ele definitivamente seria o mais focado em eliminar zumbis do grupo, mas também seria o único em sua equipe totalmente concentrado na tarefa em mãos, o que significa que ele ficaria sobrecarregado muito rapidamente. Quanto a Hong Min-yoo, seu poder de fogo e espírito ajudariam, mas infelizmente ela não iria muito mais longe. Finalmente, enquanto Woo, Seok e Mr. Kim são gangsters, eles são do tipo que são leais aos seus próprios. Ver Thanos e Nam-gyu se voltarem contra seus companheiros de equipe os enfureceria. Enquanto os 4 eliminariam os zumbis e fariam isso bem, Woo, Seok e Mr. Kim definitivamente tentariam derrubar esses dois antes que eles fossem mais longe, o que, dado o tipo de mal caótico e imprevisível dos dois últimos, não acabaria muito bem. Finalmente temos os super vilões, e honestamente vamos encarar, o líder se unindo ao Homem de Terno foi um grande erro. Inyo assumiu erroneamente que um apocalipse zumbi resultaria no recrutador priorizando a sobrevivência ao invés de matar pessoas por diversão. E isso aconteceu por cerca de 5 minutos antes do Homem de Terno se cansar de quão fácil era matar todos aqueles zumbis. Então decidimos mirar no líder apenas para mudar as coisas. Zonas densamente infestadas no sudoeste serão bombardeadas às 600 horas pelo horário padrão do Pacífico. Todos os cidadãos restantes nas áreas afetadas são instados a evacuar imediatamente. Este é o seu aviso final. Que Deus nos proteja a todos. Fações se formaram. O mundo está desmoronando. Tudo o que resta é uma simples pergunta. Quem está disposto a fazer qualquer coisa, não importa quão depravado, para sobreviver? Quem trairá aliados, atacará inocentes ou saqueará casas, tudo em nome da autopreservação? Ah, desculpe, são 2 perguntas. De qualquer forma, embora tenham perdido alguns jogadores, a equipe da unidade familiar é de longe a que está se saindo melhor agora. Ji-Hoon, sabendo muito bem quão sombria é a situação, com certeza já estaria elaborando uma estratégia agora.
Sendo um velho amigo de Jung-Bai, ele poderia contar com ele para ajudar no referido plano, já que até mesmo a maioria das pessoas não pode ser confiada agora. Quanto a Sae-byeok e No-Yu, eles estariam encarregados de pilhar, em outras palavras, ir atrás de tantas armas, quanto comida e outros recursos que pudessem encontrar. Eles não gostariam de roubar de outros humanos, é claro, mas fariam isso se fosse necessário. Isso é o que os separa de Thanos e Namgyu, que ficariam mais do que felizes em saquear algumas pessoas inocentes por sua comida, armas e talvez até drogas. Falando em drogas, Namgyu cometeu o erro de pegar o esconderijo secreto de Thanos, o que lhe rendeu uma séria surra que acabou sendo letal devido a todo o estresse. Mas a traição de seu amigo não impediu Thanos de invadir o esconderijo de Hyunju e Gyeongja. Hyunju, é claro, priorizou proteger Gyeongja, que estava em luto pela perda de seu filho. Devido ao fato de ambos estarem razoavelmente cansados de tudo, Thanos conseguiu infelizmente derrubar os dois, primeiro chocando Hyunju ao atacar essa doce senhora e depois a matando enquanto ela estava distraída. Cara, no cenário certo, esse sujeito é estranhamente aterrorizante, não é? Assim como o Homem do Terno, que nem hesitou em matar o aparentemente inocente Il-nam. Caramba, ele nem precisava estar drogado para fazer isso. Depois de ferir fatalmente o velho, Gi-hun e Jung-Bai entraram em ação para eliminar essa monstruosidade antes que ele pudesse machucar mais alguém, apenas para descobrir que ele tinha mais armas do que havia mostrado. Felizmente, justo quando as coisas pareciam sem esperança, Jun-Ho acertou um tiro surpresa bem na cabeça do Homem do Terno, acabando de uma vez por todas com seu depravado negócio de recrutamento. Meus compatriotas americanos, está ruim, muito ruim, o pior que alguém já viu. Mas deixe-me dizer, tivemos uma grande jornada, verdadeiramente incrível. Se você está ouvindo isso, você é um dos últimos sobreviventes, talvez os melhores sobreviventes. Muitos estão dizendo isso, e se você ver um zumbi, lembre-se, não há muita atividade cerebral, muito parecido com o meu ex-oponente, Sleepy Joe. Tudo bem, boa sorte a todos. O mundo está infestado de zumbis e é uma sombra do que era antes. Dos muitos personagens em que nos concentramos hoje, apenas 6 permanecem. Song Gi-hun, Hong Se-byok, Jun-Ho, Kang No-yul, Thanos, Park Chung-bae. Com esses 6 restantes em meio ao caos, alianças são cruciais. Gi-hun e Jun-Ho estão ambos ansiosos para parar o levante zumbi e salvar o mundo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, No-Will e Sae-byok estão ambos mais motivados pela necessidade de se reunirem com suas próprias famílias, não importa quem possa se machucar ao longo do caminho. Quanto a Jung-Bae, ele está em conflito entre esses dois lados, mas felizmente esses 5 não têm realmente um motivo para iniciar grandes conflitos entre si. Thanos, por outro lado, não está em conflito, pois sua única lealdade final é para consigo mesmo e seu ego e seus fãs leais, é claro. Muitos dos quais ainda estão aliados a ele, mesmo que seja apenas por prestígio. Para tornar este final mais interessante, vamos dar a cada sobrevivente um upgrade de arma personalizado Pack-a-Punch, para aumentar suas chances de sobrevivência. Seong Gi-hun é o primeiro. Incapaz de ignorar os horrores que presenciou durante este apocalipse, não diferente do seu papel na série, ele quer uma arma que seja capaz de tornar sua vida um pouco mais normal e segura. Então com isso, apresentamos a Ji-hun, a pistola do fim. Não diferente da pistola de partida usada para dar início às corridas de cavalos nas quais ele costumava apostar, essa arma transforma seu antigo hábito em algo mais heróico. Ela não pode ser disparada particularmente rápido, mas compensa isso com sua simplicidade de uso. Balas de ar comprimido são disparadas a velocidades insondáveis, com força suficiente para cortar o metal mais resistente conhecido pelo homem. Em outras palavras, zumbis e vilões não terão a menor chance. Hwang Se-byok é a próxima, e ela está mais do que disposta a fazer o que for necessário para sobreviver e voltar para sua família. Então, apresentamos a ela a lâmina de 1 milhão de graus. Sae-byok parece mais o tipo de lutadora que prefere o combate corpo a corpo. Sentimos que uma espada autoaquecida combina com ela porque ela é tão quente. Não, estou brincando. Por causa daquela cena em que ela escaldou da assistente social com café. A sua engenhosidade e disposição para usar a dor física para ganhar vantagem nos dizem que ela gostaria de usar esta espada, que contém uma tecnologia que aquece gradualmente os metais até que a espada brilhe, permitindo que ela corte os adversários com facilidade. Cortar algo esfria a lâmina para que o calor não afete Sae-byok adversamente, o que significa que ela precisará estar perto da ação para se manter fresca. Jun-Ho, sendo um detetive, provavelmente preferiria algo menos chamativo do que uma espada brilhante. Considerando sua especialidade em habilidades de furtividade e observação, ele quer algo que lhe permita proteger os outros a uma distância segura. Apresentando o fuzil de assalto Fúria do Sentinela, uma arma personalizada para se adequar ao domínio tático de Jun-Ho. Este fuzil não é apenas uma arma de fogo qualquer, é uma obra-prima de adaptabilidade e poder de fogo. Fabricado a partir de ligas reforçadas e polímeros avançados, o Fúria do Sentinela possui um design modular que permite a Jun-Ho alternar rapidamente entre os modos de combate de atirador de elite e combate em curta distância.
Equipado com um sistema integrado de mira inteligente e um display holográfico, Jun-Ho pode escolher precisamente alvos à distância ou se envolver rapidamente em intensos tiroteios. Kang No-Yu provavelmente tem a arma mais óbvia até agora, é o que eu diria se eu não pudesse vê-la usando praticamente qualquer coisa. Mas temos algo que ela vai adorar, apresentando o atirador de elite da máquina. Como um ex-soldado norte-coreano que conseguiu desertar para a Coreia do Sul, Kang No-Yu sem dúvida tem muita experiência com armamento pesado. Temos certeza de que isso inclui metralhadoras, e vimos que ela é capaz de atirar com precisão. Então por que não combinar ambos em uma única arma de longa distância manejável? Demora um pouco para carregar, claro, mas com milhas de alcance, miras precisas e a capacidade de disparar centenas de tiros por minuto, vale muito a pena o tempo que leva para prepará-la. A seguir temos Thanos. Na verdade não, eu estava errado com Nangil. Esse cara tem a arma mais óbvia na corrida, a espingarda do infinito. Imagine uma espingarda diferente de todas as outras, criada com as pedras do infinito intrincadamente embutidas em todo o seu design. Cada cartucho é meticulosamente embalado com 3 vezes a quantidade usual de pólvora, complementado por uma infusão vibrante de glitter colorido. Os canos da espingarda cintilam com tons cósmicos, refletindo a beleza caótica das pedras do infinito. Um fogo que desencadeia explosões estrondosas que não apenas entregam uma força devastadora, mas também transformam o campo de batalha em um espetáculo deslumbrante de cores radiantes e glitter cintilante, garantindo que ninguém atrapalhe sua grandeza. Por último, mas não menos importante, temos Park Jung-bae. Este valente marinheiro pode estar nervoso, mas está mais do que disposto a dar tudo de si para proteger seus amigos, então vamos dar a ele algo um pouco mais chamativo para combinar com sua personalidade barulhenta. Para presentear Jung-bae com o lançador de mísseis Marine Mayhem, este malandro é o seu lançador de mísseis padrão, completo com foguetes que tem poder explosivo suficiente para matar até os zumbis mais resistentes com um único golpe. Mas espere, tem mais. Eles também explodem com rajadas de glitter e confetes para distrair os inimigos, permitindo que os amigos de Jung-bae tenham um apoio extra. E finalmente é hora da batalha final. Com Jun-Ho e Jung-bae em guarda ao fundo, Ki-Hun os incita a eliminar o máximo possível de zumbis. Por enquanto, essa também é a prioridade de Sae-byeok, sem Yu atirando de longe. Esses dois grupos não têm motivo para se atacarem agora, então apesar de prioridades um pouco diferentes, Gi-hun e Sae-byeok estão mais do que felizes em se unir. O tamanho da lâmina de Sae-byeok permitiria a ela eliminar hordas de zumbis de uma vez, e uma vez que um bando estivesse alinhado, Gi-hun seria capaz de causar um sério dano por conta própria. Infelizmente, Thanos também seria capaz. Na verdade, ele seria capaz de causar o maior dano aos zumbis de todos, e apesar de ter um exército de fãs apoiando-o, sua falta de preocupação ao usar a espingarda do infinito acabaria destruindo não apenas os zumbis, mas também perdendo alguns aliados. Mas se isso te faz sentir melhor, a pilha de corpos estaria coberta de glitter, e infelizmente sua sequência de mortes não acabou. É esse tipo de busca por emoção que custaria a vida de Gi-hun. Enquanto Thanos se aproximava dele e de Sae-byeok, Gi-hun pulou sobre a jovem para protegê-la de uma explosão de pólvora e glitter rosa, perdendo sua vida no processo, mas salvando Sae-byeok de algo além de alguns ferimentos graves. Felizmente, Jung-bae chegou na hora certa para vingar Gi-hun, disparando um tiro preciso em Thanos, enganando a lenda do SoundCloud a caminhar para algum lugar aberto e agradável. Essa cooperação entre os amigos de Gi-hun vingou com sucesso nosso personagem principal, eliminando Thanos como se ele fosse metade da humanidade. Agora tudo o que resta são os zumbis dispersos. Sae-byeok continuaria a lutar contra eles apesar de suas feridas, mas tragicamente ela seria pega por um dos zumbis. E em um último esforço para salvar a garota que Ki-kun morreu para proteger, Jung-bae também seria mordido. Isso forçaria tragicamente Noel e Jun-Ho a fazer a coisa toda de acabar com o sofrimento de pessoas miseráveis, eliminando seus aliados agora zumbificados e a consolidando como uma das apenas 2 sobreviventes neste apocalipse, o que ainda é mais do que esses caras estão acostumados, pelo menos. Não é um final feliz de forma alguma, mas enquanto houve inúmeras baixas, 2 heróis se destacaram acima dos demais. Hwang Jun-ho e Kang No-eul sobreviveram a este apocalipse, o que significa que eles podem descansar até a 3ª temporada, yay!